Tenho visto muitas pessoas desesperadas aqui no Brasil com a vitória de Donald Trump e os impactos que isso pode causar para 2026. Estão dizendo que já era pro Lula, que o Bolsonaro vai voltar, e calma. Esse tipo de análise emocionada tende a estar errado porque acaba turvando o entendimento do contexto nacional. E praticamente todas elas estão erradas. Então vamos com calma. Depois de algumas horas da vitória do Trump, vamos colocar os pés no chão. Vamos decantar a situação, porque você vai entender que os problemas para o Lula são outros. São outros que vão estar impactados pela política econômica que o Trump vai fazer lá nos Estados Unidos. Agora, com relação a Bolsonaro, a chance dele disputar 2026, não há inclinação e motivação política para isso acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso sistema político é diferente, o nosso sistema ele é multipartidário. O Ronaldo Caiado tá doido para disputar 2026. O Ronaldo Caiado quer o Bolsonaro preso, porque assim ele vai poder disputar contra o Bolsonaro. Então vamos com calma, vamos analisar, sem muitas paixões, sem muitas emoções, o real impacto da vitória do Donald Trump para o Lula, para o Bolsonaro e para o nosso país. Na sua opinião, por que o Trump derrotou a Kamala Harris? Qual foi o motivo? Você acha que ele vai trabalhar pela absolvição do Bolsonaro? Ou não há uma motivação política, mesmo da direita, para isso? E quais serão os impactos para o Lula? Coloque nos comentários, quero saber a sua opinião. Deixe o like no vídeo se você acha que o Lula é o favorito e vai vencer 26, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Desde a vitória de Trump, que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, eu tenho visto muita associação precoce do Bolsonaro em 2026 com o Trump agora em 2024 e a vitória do Trump. Uma vitória que foi uma vitória esmagadora, por erros de Kamala Harris e do Partido Democrata. Mas fazer essa associação direta da vitória do Trump hoje em 2024 com o Bolsonaro de 2026 é uma análise emocionada demais, uma análise turvada e equivocada. Primeiro pelo seguinte, o sistema político brasileiro ele é diferente do americano. O sistema americano tem muitos partidos? Tem, mas só dois se destacam. Aqui no Brasil, nós temos um multipartidarismo muito mais aflorado do que nos Estados Unidos, mas muito mais. Com uma profusão de candidatos bem maior. Então, para você analisar o cenário de 2024 do Trump e projetar para 2026, você tem que fazer muitas adaptações, mas muitas adaptações que tornam essa associação inviável a não ser como um rascunho. Primeiro, Bolsonaro está inelegível. O sistema brasileiro já puniu, o judiciário brasileiro foi mais competente que o americano e o Bolsonaro ele não vai disputar 2026. Ah, mas o Trump pode fazer pressão para fazer com que o Bolsonaro recupere os direitos políticos. E quem vai aceitar essa pressão? Quem vai se empenhar por essa pressão? Você acha que o Ronaldo Caiado vai se empenhar para o Bolsonaro poder disputar 2026? Nunca! Caiado tá doido para ser presidente da República. Romeu Zema? Ratinho Júnior? O próprio Tarcísio de Freitas? O multipartidarismo no Brasil faz com que candidatos despontem. E esses candidatos só se tornarão viáveis caso o Bolsonaro esteja inelegível. O Caiado tem 75 anos. Ele vai disputar com 77 em 2026. É agora ou nunca. União Brasil, que lançou o Caiado, vai se mover pelo Bolsonaro? Não vai. Não há disposição para a absolvição do Bolsonaro, a não ser pelos próprios bolsonaristas, mas a direita não quer o Bolsonaro solto. É melhor o Bolsonaro preso, porque eles podem até fazer política em cima disso. E com o surgimento do Pablo Marçal, mostrou-se assim que há uma vida para além do Bolsonaro. E para vocês terem uma ideia, hoje, um dia depois, horas depois do Donald Trump ter sido vitorioso, e toda essa celeuma de não, agora o Bolsonaro vai voltar, o que o União Brasil fez? Cravou e lançou a candidatura de Ronaldo Caiado como pré-candidato para 2026. Caiado, que na semana passada, horas depois da vitória do Ricardo Nunes e o término do segundo turno, começou a descer a lenha no Bolsonaro. Vocês acham que Caiado vai ter disposição para trabalhar pela absolvição do Bolsonaro? Não vai. O sistema brasileiro é um sistema político bastante maduro. Nós não somos uma republiqueta, como os bolsonaristas acham que nós somos. O problema é que o pensamento bolsonarista acaba contaminando o comentário político.
Eles têm aquela mente fantasiosa de filme de Hollywood, de pressão e conspirações internacionais. Não é assim que as coisas funcionam aqui no Brasil e nem no mundo todo. As relações são muito mais complexas. Bolsonaro vai ser absolvido se houver uma disposição política para isso. Existe essa disposição política? Não. As pessoas querem que ele seja preso. Então esse é o ponto principal. O ponto principal é: a política é diferente no Brasil e nos Estados Unidos. Nosso sistema político é diferente. Ponto 2. Trump foi vitorioso adotando um discurso beneficiado pela defasagem do discurso democrata. O discurso democrata de Kamala Harris foi muito identitário. A esquerda aqui no Brasil também é. Sim, eu concordo, mas o Lula é um presidente mais trabalhista, porque ele vem do movimento operário. Essa é uma diferença. E tem uma diferença brutal entre o Brasil e os Estados Unidos para o discurso da extrema-direita ecoar aqui com muito menos força do que ecoa lá nos Estados Unidos. Aqui não tem imigrante. Aqui não tem imigrante. Claro que isso é uma hipérbole, né, que eu tô fazendo. Mas o ressentimento, que é um combustível da extrema-direita, ele precisa ser canalizado e jogado, atirado contra alguém, contra um grupo. Aqui nós não temos uma pauta anti-imigração, como há nos Estados Unidos. Inclusive os próprios imigrantes, eles não querem, aqueles que estão legalizados, não querem que novos imigrantes ilegais cheguem. Então o discurso do Trump, ele pega os latinos que estão legalizados. Ó, eu não quero esse meu primo latino aqui, porque eu trabalho, tô legalizado aqui, eu trabalho há 20, ele vai querer trabalhar há 19, e eu não quero perder recurso. Então tem que expulsar mesmo, porque assim o que vai acontecer? Vai aumentar o valor da minha mão de obra. Então ele consegue canalizar esse discurso projetando para os imigrantes. Nós não temos isso no Brasil. Então o discurso da extrema-direita, que é um discurso dos ressentidos, são pessoas fracassadas na vida, que tiveram insucessos e não conseguiram superar, culpam a força imigrante pelo fato de eles terem, de nós estarmos trabalhando mais, só que sem os mesmos padrões de vida dos nossos pais e avós, eles culpam os imigrantes. É o trabalho imigrante, é o trabalho do negro. Tanto que saiu uma pesquisa aqui no Brasil, Leonardo Sakamoto divulgou, que 20 e tantos por cento da população brasileira sente que a vida delas perdeu importância para o Estado desde o início do governo Lula. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Então elas tentam culpar o Estado e culpam alguém. Ah, é o Estado, é o imigrante. Só que lá fica mais visível porque tem o problema da imigração. Aqui nós não temos e Trump se beneficiou muito disso. É um combustível da extrema-direita. Claro, Lula vai ter problemas. Qual tipo de problema? Relacionados à política econômica do Trump. Trump prometeu e disse que vai cumprir promessas e ele tem essa possibilidade agora, porque ele tem o Senado, a Suprema Corte e possivelmente vai ter a Câmara junto. O que Trump prometeu? Barreiras protecionistas. Ele vai encarecer as exportações para os Estados Unidos. Vai aumentar as barreiras... Espera um segundo. Voltei. Essas barreiras protecionistas vão dificultar a exportação, levando o mundo todo para uma guerra comercial sem precedentes. E há também o problema do câmbio, porque há uma possibilidade de valorização do câmbio. Com o câmbio valorizado, há um impacto aqui no Brasil que é o aumento da inflação. E se a inflação aumentar, você tem o aumento da Selic, que é o aumento da taxa de juros. Com a taxa de juros alta, você tem um problema para o investimento do comércio e da indústria, para a geração de mão de obra e uma redução do consumo. O Lula aposta no consumo das famílias para fazer a economia girar. Então, se houver um aumento da inflação, um aumento da taxa de juros, reduz o consumo, a economia não gira. Não gira. Esse é um problema para o Brasil com a vitória do Trump. Então é uma coisa muito mais pragmática do ponto de vista econômico do que do ponto de vista ideológico. Mas é claro que vem o Alexandre Padilha e fala que, o Trump não vai influenciar no Bolsonaro porque ele tende a perder se ele fizer isso. Isso é uma bobagem do Padilha. O Padilha é um larpaço, né? É um larpaço. Quem vai acreditar nesse cara? Eu acreditei nele e me dei mal. Eu já contei essa história. Meu doutorado era sobre o Mais Médicos. O Eduardo Suplicy intermediou o meu contato com ele, por conta daquela entrevista que nós fizemos com o Suplicy lá em 2020. Eu falei, Padilha, você vai responder minhas perguntas sobre o Mais Médicos? Vou, passa aí no comitê de ética. Mandei pro cara, o cara nem respondeu. Quem que vai acreditar nesse cara? Falar que o Brasil, os Estados Unidos tem mais a perder a relação com o Brasil do que o Brasil. Faça o meu favor, Padilha, você tá zuretando das ideias, cara. Não faz sentido algum achar que o Brasil tem mais, que tem menos a perder do que os Estados Unidos nessa relação comercial que nós temos. Isso é ridículo.
Completamente ridículo. Padilha tá variando, por isso que é um ministro patético. Mas enfim, pés no chão, vamos com calma, porque são coisas muito diferentes. Não é porque carne é de comer e jujuba também é de comer que as duas coisas elas podem ser comparáveis. Igualzinho. Não. Dá pra comparar? Dá, mas com muita parcimônia.